Olá pessoal, beleza? Dando continuidade às nossas aulas sobre conjuntos, hoje vamos falar sobre o número de elementos da união de dois conjuntos, beleza? Então olha só, primeiramente é importante fazer essa definição. Sejam A e B dois conjuntos, tais que o número de elementos de A seja n parênteses A. Então sempre que eu estiver trabalhando com o número de elementos, vem um nzinho na frente, certo? Número de elementos de A. Vimos isso quando falamos de conjunto das partes, né? Já veio esse nzinho lá atrás nessa aula. E o número de elementos de B como n de B. Observação: o número de elementos de um conjunto é também conhecido como cardinal do conjunto, certo? Cardinal do conjunto é a mesma coisa do número de elementos de um conjunto. Em matemática mais formal, digamos assim, no lugar desse n, a galera costuma botar assim, ó, hashtag, certo? Hashtag A, número de elementos de A, tá bom? Mas não é nosso caso, estou informando só caso você se habitue e queira pegar livros um pouco mais complexos, essa notação vai ser comum, tá bom? Então vamos lá. Representando o número de elementos da interseção A interseção B por número de A interseção B, ou seja, n parênteses A interseção B, e o número de elementos de A união B por n A união B, podemos escrever a seguinte forma: número de elementos de A união B é igual a número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de A interseção B. O que é isso? Gente, olha só. Eu tenho dois conjuntos. Eu quero saber a quantidade de elementos dele, certo? Se eu somar a quantidade de elementos dos dois, tem gente que está aqui e está aqui ao mesmo tempo, eu vou contar essas pessoas duas vezes. Por isso que eu tiro isso daqui. Eu tiro essa quantidade uma vez, tá bom? Porque o número de elementos aqui e o número de elementos aqui tem alguns comuns. Por exemplo, vamos supor que o conjunto A são os alunos de uma turma que falam inglês. Conjunto B são os alunos dessa turma que falam espanhol. Obviamente, nessa turma tem alunos que falam inglês e espanhol. Só que eu quero contar a quantidade de alunos que falam uma das duas línguas. Então, o número de elementos de inglês mais o número de elementos de espanhol, tem pessoas que tanto estão nesse conjunto como estão nesse conjunto. Então, eu preciso tirar para compensar isso daí. Tá bom? Preciso tirar para compensar isso daí. E é por isso que quando a gente está representando através de diagramas, a gente ataca da seguinte forma no problema. Primeiro, a gente coloca aqui, ó. Primeiro, a gente coloca os elementos aqui, ó, nessa parte interna, digamos que x. Ou, vou botar aqui número de elementos de A interseção B. Deixa eu aumentar esse carinha aqui para a gente fazer isso com mais eficiência. Então eu tenho aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do meio, vai ser o número de elementos de A interseção B. E aqui vai ser o que? O número de elementos de A menos o número de elementos de A interseção B, porque isso já está presente. E aqui vai ser o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B, certo? Então, essa ideia vai ser muito presente nos problemas, tá bom? Então é importante a gente ter isso bem forte em mente. Vou fazer umas questõezinhas. Calcula o número de elementos do conjunto A união B. Então, ele quer saber o número de elementos de A união B. Sabendo que A, B e A interseção B são conjuntos com 90, 50 e 30 elementos, respectivamente. Então, o número de elementos de A, 90. O número de elementos de B, 50. E número de elementos de A interseção B, 30. Ou seja, quando eu somo esses dois, gente, existe 30 pessoas aqui, ó. Existe 30 pessoas aqui. E existe 30 pessoas aqui que eu estou contando duas vezes. Então aqui é como se tivesse 30 mais 60. 60 são exclusivos. 30 mais 20. Tá bom? Então eu conto duas vezes se eu só somar. Então por isso que a gente faz o número de elementos de A união B igual ao número de elementos de A
90, essa formulinha aqui, ó. Número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Então, mais 50 menos 30. Isso vai dar 110, né? Número de A união B, 110. Tranquilo? Então, tem 110 elementos. No diagrama, como é que ficaria isso no diagrama? No diagrama ficaria assim. O diagrama ficaria assim. Primeiro a gente preenche a interseção. Quantos elementos tem a interseção? 30 elementos. Então a gente coloca aqui, ó, 30. Aí o conjunto A tem 90 elementos. Então a gente coloca aqui, ó, 90 menos 30. Então a gente vai colocar aqui 60. Como são os primeiros problemas, eu faço a conta, né? Mas tem problemas que dá para fazer a conta de cabeça e não tem problema a gente só jogar o resultado. E no conjunto B tem quantos? 50, só que menos os 30, porque já tem 30, né? Então fica 20. Porque o que tem que bater é 60 mais 30, 90. 30 mais 20, 50, tá bom? E se eu somar todos esses elementos, ó, 60 mais 30 mais 20, isso vai dar 110, tá bom? Bacana, né? Só uma outra observação, quando o problema, que não é esse caso, não é o que nós estamos analisando agora, quando o problema mencionar que existe elementos que não fazem parte de nenhum dos conjuntos, a gente constrói um quadradinho, ou um retângulozinho, e coloca essa galera aqui fora. Por exemplo, vamos supor que ele dissesse que 20 pessoas não faz parte nem de A nem de B, a gente colocaria aqui, tá bom? Mas isso nos problemas nós vamos visualizar isso melhor. Bacana? Apagar para não confundir agora. Tranquilo? Vamos para frente. Considere o diagrama a seguir. Determine. Gente, o diagrama, esse 130 não é o número 130, é a quantidade. Observe que quando eu coloco quantidade, eu boto só a numeração. Quando eu coloco o número, olha só que lindo. Faz sentido, vai fazer sentido agora. Quando eu coloco o número mesmo, eu boto um pontinho na frente. Só para diferenciar quando é o elemento e quando é a quantidade. Bacana? Professor, de onde você tirou aquilo? Foi das aulas anteriores. Assista, tá bom? Então, o número de elementos de A. Gente, o número de elementos de A é juntar o A todinho. É juntar esse conjunto A todinho. Então, 130 mais 70, 200. Mais 100. Professor, o que é esse 100? Vai já ver, mas esse 100 é a galera que é comum ao conjunto A, ao conjunto B e ao conjunto C. Tá bom? Então, 130 mais 70, 200. Mais 100, 300. Mais 100, 400. Então, o número de elementos de A é 400. O número de elementos de B. O conjunto B está aqui, ó. 80 mais 70, 150. Mais 100, 250. Mais 50, 300. E o número de elementos de C? Vamos lá. O conjunto C está aqui, ó. 50 mais 50, 100. Mais 100, 200. Mais 100, 300. Agora, número de elementos de A interseção B. Agora tem que ter cuidado. A interseção B, muita gente quer dizer que é isso, ó, 70. Não. A interseção B é tudo isso. 170. Porém, 100 também faz parte da interseção com C. Tá bom? Mas aqui é 170. E agora, a interseção C. Muita gente quer dizer que é só esse, não, é a junção desses dois. Ó. O círculozinho do A com o círculozinho do C, quem choca os dois círculos é esse, ó. 100 mais 100, 200. Professor, o número de elementos de A menos B é quando você pega o A todinho e exclui o B. O conjunto A está aqui, ó, todinho. Quem é que desses 4 números que estão aparecendo no A, quem é que está no B? O 100 e o 70. Então esse cara morre, fica só esse e esse, 230. E aqui, ó, A união com B menos o C. Calma. A união com B é isso daqui, ó. Isso e isso.
Quando ele diz menos o C, ele quer que tirar a galera que está no C. Desses dois círculos aqui, ó, quem é que está batendo com o C também? Esses 150 estão batendo no C. Então esses caras estão... esses 250 estão batendo no C, estão fora. Então fica aqui, ó, 280, né? Beleza? Vamos a mais um. O conjunto A tem 20 elementos. A interseção B tem 12. E a união B tem 60. O número de elementos do conjunto B é... então o que é que eu tenho? O número de elementos de A é 20. Mas cuidado, quando eu digo o número de elementos de A é 20, eu estou dizendo que existe 20 elementos de A. Mas desses 20 pode ter alguns que também seja de B, que é isso que vai ser falado agora. O número de A interseção B é 12. Bacana? E a união é 60. Eu sei da fórmula, então eu sei que número de A união B é igual a número de A mais número de B menos a interseção. E aqui eu acabo descobrindo outra fórmula bacana. Olha só, gente. Esse cara tá menos. Esse cara tá menos. O cara tá menos, passa mais pro outro lado. E esse cara tá mais, passa menos pro outro lado. Eu posso trocar, ó, de posição esses dois, gerando uma nova fórmula. A interseção B é igual a número de elementos de A mais número de elementos de B menos a união. Então, quando eu quero a união, faço menos a interseção. A soma menos a interseção. Quando eu quero a interseção, a soma menos a união. Bacana isso, né? Então, o número de elementos de A interseção B é 20. Isso eu não sei, que é a pergunta. Menos a união, que é 60. Certo? E aqui é 12, né? Nem precisava usar isso daqui, mas aqui a gente usou para dar uma contextualizada ou dar uma aplicada em alguns fenômenos que podem acontecer aqui nesse daqui. Ou algumas características que podem acontecer aqui. Esse 60 com esse 20 dá menos 40, vai para lá mais. Então 40 mais 12 igual a NB. Isso dá 52, então o número de elementos de B é 52. Bacana? 52. Tranquilo? Gente, então foi um prazer inoxidável aí. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo será sobre aplicações de conjunto, onde a gente encerra toda a parte teórica de conjuntos, tá bom? Valeu, galera. Grande abraço. Valeu!